está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, aqui é só futebol. 90 minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. O inferno fica lá fora e as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. No fundo desse país, ao longo das avenidas, campos de terra e grama, Brasil só é futebol. Minutos de emoção e alegria. Esqueça a casa e o trabalho, a vida fica lá fora e tudo fica lá fora. O inferno fica lá fora, as dores ficam lá fora. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Olha o sambão, aqui é o país do futebol. Carol Bertoldo, nossa camisa 9. Rafael Zeda, nossa camisa 10. Dizem que quando ele joga futebol, ele é chamado de Pelé, né? E eu tô aqui no 8. Tipo o Paulinho do Corinthians, assim, sabe? Aquele volante que, né? Convidar aqui a nossa especialista da noite. É uma pessoa assim que eu gosto pra caramba, né? Ela gosta do Liverpool, ela gosta da Argentina, ela gosta dos Lakers, né? A gente, né? Eu tô falando que eu gosto de você, entendeu? Então, então a nossa especialista da noite, né, a Gabi. Muito obrigado, seja bem-vinda. Já tem. Beleza. E aí, pra gente bater o papo aqui, o Marcos Simval, né, pra gente poder ir trocando essa ideia aí com a Gabi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabi. Boa noite. Simval, Du. Gabi, a gente vai bater esse papo aqui. Muito bom ter você aqui. A gente já se conhece há muito tempo, né? E é muito legal, mas eu queria que você se apresentasse um pouco da sua caminhada com o esporte, né? Assim, a gente já admira e acompanha, mas tem gente aqui e bastante gente em casa que vai ouvir o podcast ou vai assistir no YouTube. E eu queria que você fizesse assim, o que é essa paixão por futebol? Como é que surgiu na tua vida? Para apresentar, eu sou a Gabi, eu trabalho com futebol já tem mais de 10 anos, sou formada em jornalismo, e aí eles resolveram me chamar aqui para falar algumas coisas, né? Como se eu soubesse muito, mas eu vou tentar. A paixão por futebol, na verdade, foi desde pequenininha, assim, porque minha família gosta de futebol. Curiosamente, eu sou filha de um palmeirense com uma corintiana e sou São Paulina. Então, enfim, imagina como era em casa. Mas eu segui mais os passos do meu irmão, que gostava muito de futebol. Ele é um pouco mais velho que eu, que está ali, por sinal.
E eu comecei a brincar ali. Ele sempre me levava para jogar bola e me levava com os amigos dele. Eu sempre convivi nesse meio. E aí ele gostava de, às vezes, jogar no lugar e eu ia lá assistir. E fui sempre convivendo dessa forma e peguei gosto pela coisa. Só que aí eu não queria ser jogadora, apesar de gostar de jogar. E fui ser jornalista para falar de futebol, né? Afinal de contas, eu assisti tanto jogo do meu irmão, tantas vezes que eu acompanhei. A gente foi junto ao estádio. Eu falei, nada melhor do que unir duas coisas que eu gosto, que era ler, escrever e contar histórias, e o futebol, que é paixão pura. Você tem uma curiosidade que a gente estava conversando hoje à tarde, antes de você chegar, que você foi para a Rússia. Isso é uma coisa que a gente começou a conversar e a gente começou a olhar as coisas da Copa da Rússia, né? Lembrando de coisas lá. Eu comecei a olhar aqui os jogos e lembrei de algumas coisas lá. Mas conta pra gente essa tua experiência lá. Olha, foi uma senhora experiência, né? Fiquei 40 dias na Rússia. Nessa Copa agora eu não fui, mas na passada eu fiquei lá 40 dias, que eu queria produzir um documentário que falasse sobre as mulheres na Copa, porque a gente está falando sobre a Copa do Mundo masculina, mas eu queria trazer uma outra visão, que é as mulheres que fazem a Copa acontecer. Porque a gente fala muito do protagonista, óbvio que é o homem numa Copa masculina, mas eu queria trazer esse outro lado, que as mulheres também tinham esse lado participativo e faziam a Copa acontecer. E aí a minha intenção era entrevistar mulheres de diversas áreas que pudessem falar como que era viver uma Copa do Mundo sendo mulher. E aí, quando eu fui para lá, fui eu, minha câmera, meu microfone, 40 dias, minha mãe, meu pai, meu irmão falando vai. E fiquei lá nesse tempo, consegui entrevistar várias mulheres, apesar da dificuldade assim, de encontrar, mas que eram protagonistas e que conseguiram, por exemplo, uma delas foi a engenheira que construiu ali um estádio, que foi o estádio da final da Copa na Rússia. A outra era uma fotógrafa, que também vinha do Irã. Então, tinha uma situação aqui, a gente pode até debater sobre essas coisas todas depois. Diferente, porque ela nem podia entrar num estádio no país dela. E uma outra jornalista americana. Várias mulheres que tiveram que deixar algumas coisas, como essa americana, que, por exemplo, era uma mulher que deixou um bebê de 8 meses em casa para ir cobrir a Copa. Então, várias situações que as mulheres enfrentam de muita dificuldade, mas que elas abriram mão para poder ir lá cobrir uma Copa, viver uma Copa, e apesar de não serem protagonistas, de alguma forma foram, porque fizeram acontecer. Antes de falar da Copa, assim, de você trazer algumas curiosidades para a gente, você está falando da questão do protagonismo. A gente tem sempre esse olhar, né, do futebol, aquela coisa ainda, né, meio coisa de futebol é coisa para homem. E a gente teve agora, recentemente, a divulgação de que o Cristiano Ronaldo foi a primeira jogadora a fazer gol em 5 Copas do Mundo. Mas antes já tinha tido alguém. Já tinha tido a já Marta. tinha a Marta. Na sua opinião, que está dentro desse meio, por que o Brasil ainda não consegue ter essa visão de valorizar uma Marta que não só foi a primeira a fazer gols em 5 Copas, mas também tem título de melhor do mundo a rodo, né? É verdade. Eu acho que tem várias questões culturais, questões que a gente tem de um país ainda ser um país machista, que ainda não consegue ver o futebol de mulheres como o futebol, tanto que a gente fala muito futebol de mulheres, né? Ou futebol feminino. E pouco a gente fala sobre o futebol como um todo, porque é futebol. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de enxergar isso, e ainda acho que tem muita dificuldade das pessoas entenderem que aquilo é tão consumível quanto o futebol de homens. Mas é mais por desconhecimento, às vezes, do que é a modalidade, de como que as mulheres jogam hoje. E, apesar de tudo, acho que teve um pequeno crescimento que melhorou, mas ainda falta muito, né? E a gente não cresce numa visão de como que vai ser o futebol das mulheres, a Copa do Mundo das mulheres, como que isso está acontecendo aqui. A gente cresce com ídolos homens. Eu mesma, né, cresci vendo homens jogarem, e quando eu tive uma idade assim, quando era um pouco mais velha, só que eu fui jogar em time só de meninas. Era muito difícil isso acontecer. E aí eu acho que a gente perde um pouco disso porque a gente não se sente representada, os homens não veem as mulheres dessa forma, e aí tem essa dificuldade de entender que é a mesma coisa,
Então a Marta já fez isso. Só que ninguém vai lembrar. Assim como muitas vezes se eu te perguntar aqui quem que você tem como inspiração, você vai falar provavelmente um homem que joga futebol. Até eu mesmo vou falar um homem, provavelmente. Talvez fale uma outra mulher, mas mais homens, porque foram as pessoas que a gente assistiu. Acho que por isso que a gente não tem essa visão e não marca tanto quanto um homem vencer, fazer, cumprir aquele papel. E parece que no futebol, alguns esportes, já está muito consolidado o esporte com as mulheres, né? O vôlei, ninguém questiona, né? Ali tudo mais, e outros esportes. O futebol parece que demorou um pouco mais, né? Mas assim, mudando um pouco, eu não queria falar de futebol, porque essa paixão não se explica, por isso que se explicasse a gente teria muito menos problema com nossos pais, no nosso começo de namoro e coisas assim, né? A paixão não se explica, simplesmente é apaixonado, né? E eu vi uma jornalista da BBC, que está no Brasil, e ela assim, indignada no Twitter, porque escreveu em inglês. Não acredito, mandaram meu filho para casa, que era jogo você viu essa daí? Que era jogo do Brasil, agora eu vou ter que, não tem como eu trabalhar hoje, estou indo para casa e agora eu vou lá torcer para o Brasil perder. Ela errou, né? Aí alguém falou, como é que o Brasil para diante de um jogo? A gente tem que trabalhar, gente. Aí alguém lá no Twitter, meio maldoso, né? Que Twitter é um lugar de maldade. Alguém no Twitter, embaixo dela, comentou assim, o seu país parou uma semana para ficar olhando um caixão. E você está... porque estão lá por causa da morte da rainha. E você está questionando a gente parar um dia para celebrar a nossa nação. Achei demais, né? Mas na maldade não era legal eu, como pastor, gostar, mas eu curti lá. Porque o Twitter é para isso ou para nada. Mas assim... eu acho que assim, eu queria até ouvir de vocês também, assim, por que a gente tem essa paixão por... Assim, porque eu nem gosto mais de futebol. Eu, Marcos Botelho, eu e o Edu, talvez, vivemos uma fase de desencanto com o futebol. Só que Copa do Mundo parece que é uma outra categoria do que o futebol. Eu tenho meus motivos como corintiano, ele tem mais motivos como santista, mas assim, a gente assim, caminhando, a gente... Eu tenho motivos também, viu? Você tem você com São Paulo, muitos motivos. E os palmeirenses não precisam falar nada, a gente já sabe. Nem os flamenguistas, mas assim, mas a Copa do Mundo é um negócio maravilhoso, que já foi usado para o mal, para o bem, depende de quem fala, né? Porque é muito alienador, né? Se a gente está vendo uma ditadura... Muito da Copa do Mundo era usada para distrair, mas eu estava esperando, pelo clima desse negócio da eleição que a gente viveu, eu estava esperando a Copa do Mundo só para esquecer mesmo, para só curtir. Então, assim, eu queria ouvir vocês também sobre Copa do Mundo e você. Por que você acha que essa paixão por Copa do Mundo? Eu acho que a Copa, ela faz com que todo mundo que não liga para futebol, ligue para futebol por um mês. É uma coisa doida, não é? Para todo mundo, as pessoas que não gostam, que não assistem, as pessoas que assistem sempre, todo mundo se une, se reúne, é um evento, você vê as ruas lotadas, tudo acontece na Copa. Você não tem paixão nenhuma pelo futebol, mas a Copa, ela transforma, ela une todo mundo, junta um com o outro ali. Vê no jogo do Catar. Sim, gente. Pois é, Não é só País de Gales. futebol, mas de tudo, todos os jogos. Eu lembro no bairro que eu cresci, a gente... Na época da Copa, a gente pintava a rua, pintava o chão, colocava bandeirinhas, fazia aquela decoração típica de quebrada, assim. Uma coisa que ficava muito, muito vivo, né? A gente queria ver tudo. Eu me lembro dos homens mais velhos, né? Eles tiravam férias no mês da Copa para poder ver todos os jogos, né? E tinha um bar ali nesse lugar que estava decorado e todos os jogos lá, estavam sempre as mesas cheias e todo mundo assistindo. E era uma celebração de todos. É a hora que juntava todos os torcedores para uma causa só, né? Então não estava dividido em Palmeiras, Corinthians e Santos e São Paulo, estava todo mundo numa direção só. Eu acho que a sua de lembrança assim, de infância, né? Eu acho que a Copa tem muito disso, né? Você deixa de lado muitas coisas e é onde você se reúne com amigos, com família, né? E é onde você desfruta de alguma coisa por um período de tempo. Que você está falando dos horários, né? Eu, em ano de Copa, eu sou professor. Então, eu já calculo os dias de aula, o horário de aula, porque eu sei os dias dos jogos que é para eu poder assistir a Copa do Mundo.
Eu nunca pego aula de terça e quarta à tarde, porque terça e quarta à tarde é Champions League. Então, assim, eu já programo os meus horários, que assim, pode botar para dar aula de sexta à noite, não tem problema, mas né, na hora da Champions, esquece, eu não vou estar dando aula. Né? E a Copa do Mundo é um pouco disso, né? Você esquece, né, um pouco, e você deixa aflorar essa paixão. Quem não gosta de futebol vira treinador. Está reclamando por que o Tite não botou o Rodrigo para começar a jogar, mas nem sabe quem é o Rodrigo. Mas está reclamando porque o Rodrigo não jogou. Porque ele jogou bem, ele falou, onde ele joga? Aí foi lá ver. Começou no Santos, tá? Só para avisar. Só para deixar o recado. Todo mundo começa no Santos. O problema é que não acaba no Quem Santos. fez Todo o mundo gol embora, ontem, né? quem fez o gol ontem começou Coisa de onde? São Paulo, né? Sai cedo. Sai com 17. Esse é o Tudo problema, cedo, cara. né? O problema não é começar. E só um parênteses aqui. Cadê o Paulinho? Falei, tá ali. Paulinho, flamenguista. Você sabe quem foi o Fio Maravilha, né? Então tá bom. Só para... Eu conheço essa música com Túlio Maravilha. Sinceramente, eu sou dessa geração. Túlio A Maravilha. adaptação, né, que fizeram pro Túlio. Tentaram né? fazer numa Copa de 2002, Trio Maravilha. Também tentaram fazer, porque era o trio ali tacando. Aliás, a memória da primeira Copa é interessante. Porque eu tenho de 86, mas na minha cabeça repete o 90 contra a Argentina. Qual que era o nome? Qual que é o nome do que foi lançado e fez o gol e tirou a gente da Copa? Canídia. Eu lembro, esse lance para mim repete. E depois vem 94, né? Que mesmo adolescente ali, foi maravilhoso essa lembrança. Qual que é a sua primeira Copa que você lembra? Eu era pequena ainda, mas 94 eu tenho assim algumas memórias que eu lembro que eu estava na casa da minha avó assistindo e a minha mãe ficava muito nervosa em jogo, daí ela subiu assim, falou, não vou assistir os pênaltis. Eu lembro desses pequenos detalhes, não lembro de muita coisa, mas aí depois em 98 eu tinha mais noção. Aí por que eu fui tendo mais noção em 98, né? Podia ter tido triste, em 94, né? Mas tudo bem. Não, e assim, fazendo o bebê, o Bebeto, não tenta procurar o filho dele, velho já. Assim, daí você vê que você tá velho, né? Quando o bebê que ele fez lá na Copa 94 tá velho já. É engraçado, assim, eu tenho a primeira lembrança que eu tenho de Copa foi Maradona, né, na Copa de 86, mas a memória mais marcante que eu tenho foi na Copa de 90, porque eu lembro que eu estava assistindo um jogo na casa da minha avó, e na hora que o Canídia fez o gol, eu pulei e gritei gol. Eu tomei um tapa na orelha. Bem feito. Cara, assim, E não aprendeu. E até hoje, nenhum tio meu, ninguém fala quem foi. Então eu falo, mano, quem foi que me deu aquele tapa? Foi a mão de Deus. Cara, até hoje eu não sei quem foi que me deu aquele tapa. Meu amigo, foi a mesa que ajudou Maradona. La mano de Deus. Essa é a lembrança mais forte e violenta que eu tenho de uma Copa, cara. Essa Copa, na cobrança do Baggio, eu me lembro, a gente estava numa laje assistindo o jogo. E a gente começou a pular tanto que o dono da casa veio, pelo amor de Deus, essa casa vai cair. Que era, né, a gente tinha virado campeão, era uma loucura, né? Mas pulando em cima de uma laje, você imagina, sei lá, 20 pessoas pulando sem parar por, sei lá, 5 minutos. Cuidado, essa laje vai cair. E para explicar para os americanos uma final lá no Rose Bowl, Estados Unidos, que acaba com 0-0, prorrogação com 0-0, que esporte é esse que mobiliza as nações, né? Que é triste acabar uma final com 0-0 e tem que ir no pênalti. E você comemora alguém que perdeu um pênalti. Não é nem fazer o gol, assim, era difícil explicar isso que dá. Mas daí, por exemplo, é que nem o primeiro jogo, mano. O primeiro jogo da seleção, ok, tava lá, fez o primeiro gol. Mas o gol do Pombo foi um negócio, não sei vocês, parece, eu quero esse esporte de novo na minha vida. E foi só um gol lindo, maravilhoso, mas aquilo é Brasil. Daí você vai no segundo jogo, já destrói toda aquela ilusão. Mas assim você, caramba, é isso. E aquele, não sei se vocês, aquele gol despertou um negócio em mim que eu não estava esperando, assim. Por que isso? E uma das coisas da Copa que eu acho que é legal, das Copas, né? Primeiro que é 4 em 4 anos. Não sei vocês, mas eu sempre contava a minha vida em 4 em 4 anos. Eu sempre fico meio depressivo de saber que a próxima Copa eu vou ter X anos de idade, vai ser muito velho, é ruim. Então a gente sempre pensa assim. Eu faço a outra conta também, que em 94 já tinha 20 e quantos anos da outra Copa? Já tinha 24 anos da outra Copa,
de tempo. E a gente já está chegando nessa data aí, da última que a gente venceu. Então a gente já tem 22 anos. Então, assim, é um negócio que eu sempre penso nisso, assim, como quanto tempo que vai bater o recorde, que é uma geração que já não viu, né? Mas o encontro das nações, ver tanta gente junta, celebrando, e assim, você vê uma nação celebrando o primeiro gol da história na Copa. Aí você vê uma outra, até o Brasil ganhando de 1-0, e tá todo mundo celebrando ali, e esse encontro das nações, né? Então, o quanto isso é importante, mas o quanto isso também é meio ilusório, né? Assim, é um evento que une as nações, mas pero no mútuo. Como é que é isso que você vê? Falando um pouco da minha experiência em loco na Copa da Rússia, é fantástica a experiência de você conviver com pessoas de diversos países, você vê as pessoas torcendo, aí os sul-americanos se unem, torcem juntos, os europeus não muito, mas enfim. E aí é uma união assim, muito legal de você poder ter essa cultura e ver várias pessoas torcendo por algo que é tão doido, que é a paixão do futebol. Só que ao mesmo tempo, como você falou, né, o não muito, porque une muita gente, mas ao mesmo tempo são pessoas que têm uma verba para poder ir para uma Copa, porque é uma Rússia, uma passagem muito cara, Catar, passagem caríssima, e você acaba excluindo algumas pessoas que não têm essa possibilidade. E eu acho que existe essa união que, quando a gente vê, é bonita, mas em outro ponto também tem essa segregação, né, de várias pessoas que não podem participar desse momento vivendo aquilo. Eu tive esse privilégio, eu falo, nossa, quem puder assistir uma Copa no lugar da Copa, tem que ir, porque é fantástico. Mas eu sei que é um privilégio que nem todas as pessoas conseguem ter. Então, tem esses dois pontos, mas é uma coisa muito boa mesmo, você ver todas as pessoas reunidas, culturas diferentes, um provocando o outro, um tirando sarro do outro, mas comemorando junto também. É fantástico, é uma coisa que eu acho que eu nunca vivi na vida, não sei se vou viver de novo. Qual jogo ou quais jogos você assistiu quando esteve lá na Rússia? Eu assisti só um. Assisti um jogo do Brasil só em São Petersburgo. Porque como eu queria mais fazer bastidores, eu ia para a porta de estádio. Só que jogo mesmo, eu só vi um jogo. Fala alguma coisa dos bastidores aí. Bastidores. O que rolou de legal? O que você achou legal? Porque é uma coisa que sei lá, a gente assiste o jogo, a gente vê as entrevistas e tal, mas de bastidor mesmo... sempre fica aquela curiosidade, o que está rolando, né, atrás das câmeras ali e tal. O que você achou de legal? O que você pode contar para a gente de bastidor? Eu acho que assim, a gente ter a possibilidade de ir para um novo país, de conhecer esse novo país, também traz outras possibilidades para a gente culturalmente. Então, no meu caso, na minha vivência lá, eu pude conversar também com russos que viviam uma situação que a gente, às vezes, não consegue entender, porque daqui chega pouca informação. E aí, você vivendo lá, você consegue ver muitas coisas que acontecem. Então, tem esse bastidor cultural e que você consegue ver. Na minha experiência, por exemplo, eu conheci um russo que, por sinal, só falava russo, mas ele tinha uma amiga que falava inglês, e aí ela traduzia. E ele contou várias coisas de dentro do país, assim, olha, a gente não pode fazer isso, não pode se manifestar assim, não pode tal coisa. E outras mulheres que eu também pude conversar lá que falaram, inclusive, uma coisa que me chocou muito, que eu não fazia ideia, que eu acho que essa informação nem chega pra gente, que foi uma mulher que me contou que lá na Rússia existe um dia nacional que você pode bater na mulher. Vocês sabiam disso? É um dia que é liberado, porque assim, todos os outros dias do ano você não pode fazer isso. Senão você é preso. Mas eles liberam um dia, você pode bater na mulher, à vontade. Se a mulher for na polícia, não acontece nada. É um dia liberado. Então, é o tipo de coisa que você vai para o país e você descobre num momento que você está vivendo a euforia do futebol, mas chega uma informação como essa, sabe? Então, é muito doido você entender todas essas coisas. E é interessante como você falou sobre... Não sei se você falou aqui ou lá nos bastidores... sobre uma mulher que não podia... Foi a primeira vez que ela entrou no estádio, né? E conta aí. Que você... Vou contar, essa é boa também. Aí essa daí já é mais tensa por um lado e por outro emocionante também. Porque ela é uma fotógrafa iraniana e ela nunca tinha ido ao estádio. E ela foi
uma mulher numa delegação de, sei lá, não lembro agora, acho que eram 20 homens que iam fazer uma cobertura da Copa, e ela conseguiu essa liberação para ir para a Rússia. E ela, pela primeira vez na vida, entrou num estádio e fotografou um jogo. Então, ela já tinha fotografado inúmeras coisas no país dela, mas como a mulher iraniana ela é proibida de entrar no estádio, ela foi pela primeira vez na vida, entrou no estádio e conseguiu fazer ali a função dela, que era tirar fotos. E ela, eu entrevistei, e ela, quando a gente conversou, ela falou assim para mim: eu não falo inglês tão bem, então talvez eu não consiga me expressar tão bem se eu responder em inglês. Você me pergunta em inglês, eu respondo em persa? E eu, tá. Como é que eu vou entender o que ela está falando para eu perguntar outra coisa, né? Não fazia ideia. Mas foi assim a entrevista. Eu perguntava, ela respondia, eu não sabia o que ela tinha falado. E depois eu perguntava outra coisa, ela respondia, eu não sabia. E aí, depois disso tudo, ela mandou para mim a tradução que um amigo dela mandou. Depois eu verifiquei com outro amigo meu. E aí ela falou várias coisas sobre esse momento que ela viveu, que foi incrível, né? De poder estar no estádio pela primeira vez. Vamos falar um pouco da FIFA, porque a gente precisa entrar nessa questão. A FIFA, ela tem escolhido nos últimos eventos países que têm mais propenso à corrupção. Começou com a África do Sul, aí veio para o Brasil, foi para a Rússia e agora o Catar. E a gente vai ver, por exemplo, eu estava lendo que no Brasil a gente gastou 15 bi para produzir eu acho que de dólares, para produzir a Copa. A Rússia 13 a 15, pelos números que eles publicaram. E o Catar subiu a barrinha um pouquinho para 300 bi. Então, assim, é um país que tem dinheiro infinito. E esse dinheiro infinito, muitas mortes na construção dos estádios, eles pagando absurdos para não poder... Interessante, abrindo mão das empresas de álcool, né, por causa das suas leis e tudo mais, a homofobia de forma clara como lei. Então, assim, a FIFA, que se dispõe a ser um evento e tem nas mãos a maior potência do mundo como esporte, sendo um evento da comunhão das nações. Até quando você acha que é o limite para escolher um país igual o Catar, onde quanto está legitimando e quanto está assim, não vamos respeitar cada uma das culturas. Queria que a gente conversasse um pouco sobre esse lado que não pode ser escondido quando a gente fala desse evento que a gente ama tanto. Eu não acho que é à toa a escolha. Eu acho que tem sempre algum motivo para isso. E aí, quando você até cita sobre na Rússia divulgou o número X. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o quê, né? E no Catar também, o pouco acesso que a gente tem de informação e tudo mais, eu acho que isso também pode facilitar para que a FIFA faça o que ela gostaria de fazer ali dentro, sem que a gente soubesse. Então, eu acho que tem essa escolha. Eu vejo como dois lados, porque ao mesmo tempo que eu falei nessa experiência, eu pude conhecer um país que talvez eu nunca fosse, e várias pessoas puderam conhecer e viver coisas ali que dificilmente viveriam. Imagino que no Catar também eu tenho amigos que estão lá cobrindo e estão falando várias coisas sobre lá, conhecendo, a gente tem um conhecimento diferente. Ao mesmo tempo tem esse lado, que é o lado de você conseguir injetar o dinheiro que você quer, receber o dinheiro que você quer e deixar isso por baixo dos panos. Então, eu acho que tem esse ponto. A gente ama o futebol, mas o futebol ainda é muito corrupto, né? Por um lado. Tem um lado muito ruim dentro dele. Muitos escândalos de corrupção na FIFA, desde antes da África do Sul, a gente já via isso. E agora a gente vê uma escalada por causa desses números, né? Só acrescenta, infelizmente, mais zeros. Isso é assustador. E todas essas questões não tem como a gente não olhar e não ver. Fechar os olhos para essas questões degradantes aí dos mais pobres, né? Dos povos mais pobres trabalhando lá no Catar, nas construções, e tudo isso é uma destruição do ser humano, né? E eu acho que tem a questão, né, do discurso muito hipócrita da FIFA, né, da ideia do não ao racismo, não às diferenças, e antes de começar a Copa ela chega lá e avisa que
quem entrasse com a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris ia pagar uma multa em dinheiro, ia tomar um cartão amarelo. Então ela, abusando do poder que tem, para poder intimidar os jogadores, intimidar atletas. E, na real, é um discurso muito hipócrita mesmo, porque ela não faz nada para combater o racismo. Ela não faz nada. Eu acho que o discurso da jogadora americana Pia, que foi a melhor do mundo. Rapinoe, que foi a Pia técnica da seleção, né? Que ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo. Acho que se a FIFA pudesse, ela cortava o microfone dela. Porque o discurso dela foi em cima da ferida ali da FIFA, né? Então, quanto mais você acha que é preciso para tentar combater isso, essa desigualdade, essa hipocrisia, essa opressão que a FIFA exerce sobre essas federações e esses atletas? Aí a gente entra num contexto mundial, mas também num contexto nacional. Eu acho que precisa de muito esforço de muita gente em todos os cantos. Não só a nível mundial, como a gente está falando da FIFA, e de uma competição como a Copa do Mundo, que traz muito mais visibilidade, você vai conseguir se impor e trazer mais visibilidade, mas também em todos os níveis aqui dentro do país. Eu acho que o discurso ele é muito bonito. Todo dia X que tem alguma coisa para poder falar, todos os clubes se movimentam para fazer aquela publicação na internet. Nós apoiamos isso, nós somos contra isso, nós somos a favor disso. Mas nenhum, de fato, tem uma ação. Aí eu acho que falta começar daqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para a gente poder crescer. Enquanto os clubes não atuarem de fato e lutarem pelas causas, a gente nunca vai sair disso. O futebol é muito conivente com isso. Então, a gente só para de falar certas coisas dentro do estádio se tiver uma punição que o time vai perder dinheiro ou vai possivelmente perder ponto. Aí as pessoas falam, nossa, pera, agora eu vou me movimentar. E talvez até tenha que fazer isso mesmo, para que as pessoas se movimentem. Mas as ações têm que ser efetivas. E é triste, né? Porque para conseguir o que se espera de um ser humano, só funciona quando você machuca no bolso ou tira pontos, né? É uma coisa... E aí eu acho que talvez a nossa reflexão comece a chegar num ponto que eu acho que é importante, sobre essa expectativa que a gente tem, que a Copa traz e outros grandes eventos trazem, Olimpíadas e outros, de um lugar de união, de um lugar de celebração dos povos, de um lugar onde todos são iguais, não tem um povo melhor que o outro, um povo que mesmo ganhando nos esportes, né? E isso é uma coisa interessante dos esportes, né? E do futebol também. A gente, num evento que é a união das nações, mas a gente celebra a derrota do outro e em cima da nossa vitória, que é legítimo, mas essa é a regra do jogo. É melhor que guerra, né? Estava assistindo esses episódios do novo Game of Thrones. Qual que é o nome lá do novo lá? A Casa do Dragão. E as festas de celebração era a morte, né, de pessoas se degladiando. Sempre foi assim. Agora é o esporte, pelo menos mata menos. Mas assim, esse anseio de ver os povos, as línguas, as nações juntas, é algo do arquétipo humano, né, de nós ali, da arquitetura nossa, de um sonho de união. E aí que eu acho que é interessante que entra o Evangelho. O Evangelho é a nossa esperança na fé de que essa união vai acontecer, não pelos esportes, porque nunca vai acontecer pelo esporte. A gente tem que continuar tentando melhorar, da igualdade de tudo, mas sempre vai ter um ser humano lá no topo, decidindo e destruindo. A não ser que alguém que consiga chegar lá, destrua o sistema. E a gente está chegando perto do Natal, a última local do ano, e é interessante como no evento da encarnação de Jesus, é um evento que junta pobres e pessoas importantes, né? Pois é, quando a gente pensa a gente fala da Copa como o maior espetáculo da Terra. É apresentado assim. Mas o maior espetáculo da Terra, ele tem um impedimento social. Como o maior espetáculo da Terra, os mais pobres não podem entrar, a não ser que seja para servir os mais ricos. O mais pobre não pisa lá.
o ingresso agora há pouco, a gente estava conversando aqui e o Daniel fez a pesquisa. Um ingresso para a final custa mais de R$10.000, fora a viagem. Então, a gente já sabe que só 1% da população do mundo, e olha lá, teria dinheiro para chegar lá e comprar um ingresso. Então, o maior espetáculo da Terra, o pobre não entra. Mas o maior espetáculo da Terra que nós tivemos até aqui, que foi a encarnação, o mais pobre estava lá. Com o ingresso garantido, com convite especial, com o direito ao convite angelical. Isso é incrível. Porque a profissão mais desprezada daquele tempo eram os pastores de ovelhas, que pastoreavam as ovelhas das outras pessoas. Eu não sei qual é a profissão mais desprezível que a gente pode considerar hoje aqui, no nosso país, aqui na nossa cidade. Mas a profissão que você está pensando que é a mais desprezível de todas foi para essa pessoa que os anjos vieram e chamaram. Os magos um dia apareceram lá também, mas não foi o mesmo convite. O convite foi diferente. O convite para o mais pobre foi um convite especial. Ele tinha ingresso para o maior espetáculo da Terra que nós tivemos até hoje. Então, não se entende porque Lucas, no capítulo 2, ele fala que anjos apareceram para pastores para chamá-los, para ver o que tinha acontecido e serem como testemunhas. Testemunha de uma pessoa pobre não valia naquela época. E a gente sabe, pelos relatos, que os três magos, né, ou se não eram 4, a gente sabe que tinha 3 presentes, não sabe quantos tinham. Ele chega muito tempo depois para honrar e para ajudar Jesus até na fuga para o Egito. Mas a gente não sabe, mas quem estava lá com convite especial pelos anjos de forma milagrosa foram os pastores. E eles presenciaram, e o texto diz que eles exaltaram o nome do Senhor. Quando a gente lê as histórias é uma coisa provocante. Quando a gente lê a história, as pessoas desprezavam os pastores porque sentiam o cheiro dos pastores quando eles chegavam nas cidades ou nas vilas. Tem pastor de ovelha aqui. Era pelo cheiro, pelo mau cheiro. E essa era uma marca, o cheiro ruim da profissão desses caras. E esses caras, os piores, ou a profissão mais desprezível daquele tempo, estava lá. E isso é muito profundo. Então, não tem ninguém de nós aqui para dizer para aqueles homens lá que construíram os estádios e quem sabe viram um colega morrer porque estava trabalhando e tendo um ataque cardíaco porque estava trabalhando a 50 graus Celsius. Uma temperatura que ninguém aguenta trabalhar. Teve um ataque cardíaco, falta, um AVC, porque ele estava trabalhando numa condição degradante que quase ninguém nesse mundo aguenta. E não tem esse homem que agora sabe o que está acontecendo no jogo e sabe que ele nunca vai poder assistir. Ele precisava que alguém dissesse para ele que Jesus se preocupou com esses homens que vivem em serviço degradante, com essas mulheres que vivem em serviço degradante, com esses homens que vivem humilhados, essas mulheres que vivem humilhadas. E no maior espetáculo da Terra até hoje, eles tiveram um convite especial. Mas vai ter um outro espetáculo que vai ser maior ainda. E Apocalipse diz que todas as línguas confessarão. E o texto está narrando já na vida eterna. Como assim na vida eterna tem várias línguas? Parece que a gente quer que fosse padronizado, né? A gente pensa que chega no céu vai ser padronizado. Fala uma coisa só, não, vai ter que ter tradução, porque todas as culturas serão representadas no céu. Então vai ter samba, vai ter as músicas que a gente cantou aqui, vai ter todo tipo de cor de pele, de cabelo, de línguas, de representatividade. E vai ser muito maior. A gente tem como nações representadas, reconhecidas, a gente tem um número de nações, 200 e alguma coisa, 100 e alguma coisa. Mas de delegações na FIFA, são reconhecidas outra quantidade, porque 220 e poucos. Não é necessariamente, por exemplo, o país de Gales não é parte do Reino Unido. O
País de Gales a gente está vendo, é separado. Mas tem uma separação que é maior ainda. Aqui no Brasil tem outros povos aqui no Brasil. Os índios tapuias, o tupi-guarani, os uai-uai, os yanomami. Todos esses povos, esses nomes, essas línguas, esses povos que são considerados, inclusive na nossa Constituição, como crianças menores da nossa nação. Mas são os povos originários. Povo, cultura e nação que estarão representadas no próximo grande e maior evento da Terra. E o mais legal que a gente conversou aqui, que eu acho que o próximo grande evento tem, mesmo se você não gosta de religião ou de fé, mesmo que você nunca nem se importou, quando começar é igual a Copa. Você não vai ter como não parar e não se maravilhar e aplaudir quando Jesus voltar e falar: todos aqueles que foram desprezados, ignorados, oprimidos, agora eu chamo de meus filhos e minhas filhas. E isso é o que nos move como local, é isso que nos move. Nós sabemos que a alegria da Copa vai acabar, espero que seja no dia 18, que acabe assim, numa final legal, mas ela acaba porque todos já passaram por uma Copa no nosso país, já passamos por ganhando ou perdendo, mas a gente busca no nosso coração a verdadeiro evento que todos vão poder participar de verdade e aonde ninguém precisa ganhar do outro, alguém precisa derrotar para a alegria acontecer, onde o que vai ser derrotado é a morte, é o mal, é a dor, é o desprezo, é o ego, e a gente vai celebrar como nação. Então, que esse dia chegue logo, porque para nós, ou pelo menos para mim que estou confortável, podia até esperar um pouco mais, tá bom, mas para quem está clamando, para quem está precisando, é urgente, e não vai ser nenhum homem que vai conseguir fazer isso, tem que ser algo de Deus. Queria orar e depois eu agradeço a sua participação, muito bom te ver aqui, espero que eu te veja mais vezes, hein? Assim, que eu não aguento seu irmão aqui, está difícil. Vamos orar, gente. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque a gente tem alegria e esperança, Senhor, da verdadeira festa das nações, aonde todos os povos estarão reunidos e a celebração com todas as cores, com todas as bandeiras, mas que todos estão agradecendo um só nome, o Salvador Jesus, Senhor. Que o Senhor venha logo e que cada um que está aqui, Senhor, ou que está nos ouvindo em casa, nos podcasts, possa sentir também, Senhor, essa esperança que nos move na Tua direção. É o que oramos. Amém. Gabi, obrigado. Quer dar um último recado aí, alguma coisa? Onde te acha? Aonde te acha? Eu sei que você está lá cobrindo o feminino do São Paulo, né? Não é do Corinthians, infelizmente, que bateu recordes esse ano, mas está lá no São Paulo, legal também. Mas eu falo de futebol geral, não só de São Paulo, não. E que eu falei do meu documentário, se você quiser assistir, chama A Copa Tem Rosto de Mulher. Tá no Vimeo. No Vimeo. Que chique, no Vimeo, bacana. Tá lá, ele é pequenininho, curtinho. Mas obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, muito bom ter você. Valeu, companheiros. Uma salva de palmas para a Gabi. Lucas, vamos ouvir mais uma? Bem-aventurados os que não entendem nem aspiram a entender de futebol, pois deles é o reino da tranquilidade. Bem-aventurados os que, por entenderem de futebol, não se expõem ao risco de assistir às partidas, pois não voltam com decepção ou infarte. Bem-aventurados os que não têm paixão clubista, pois não sofrem de janeiro a janeiro com apenas umas colherinhas de alegria a título de bálsamo, ou nem isto.
Bem-aventurados os que não escalam, pois não terão suas mães agravadas, seu sexo contestado e sua integridade física ameaçada ao saírem do estádio. Bem-aventurados os que não são escalados, pois escapam de vaias, projéteis, contusões, fraturas e mesmo da glória precária de um dia. Bem-aventurados os que não são cronistas esportivos, pois não carecem de explicar o inexplicável e racionalizar a loucura. Bem-aventurados os fotógrafos, que trocaram a documentação do esporte pela dos desfiles de moda, pois não precisam gastar tempo infindável para fotografar o relâmpago de um gol. Bem-aventurados os fabricantes de bolas e chuteiras, que não recebem as primeiras na cara e as segundas na virilha, como os atletas e os assistentes ocasionais de peladas. Bem-aventurados os que não conseguiram comprar televisão a cores a tempo de acompanhar a Copa do Mundo, pois assistindo pelo aparelho do vizinho, sofrem sem pagar 20 prestações pelo sofrimento. Bem-aventurados os surdos, pois não os atinge o estrondar das bombas da vitória, que fabricam outros surdos, nem o matraquear dos locutores, carentes de exorcismo. Bem-aventurados os que não moram em ruas de torcida institucionalizada ou em suas imediações, pois só recolhem 50% do barulho, preparatório ou comemoratório. Bem-aventurados os cegos, pois lhes é poupado torturar-se com o espetáculo direto ou televisionado da marcação cerrada que paralisa os campeões ou do lance imprevisível que lhes destrói a invencibilidade. Bem-aventurados os que nasceram, viveram e se foram antes de 1863, quando se codificaram as leis do futebol, pois escaparam dos tormentos da torcida, inclusive dos ataques cardíacos infligidos tanto pela derrota como pela vitória do time bem amado. Bem-aventurados os que entre a bola e o botão se contentaram com este, principalmente em camisa, pois se consolam mais facilmente de perder o botão da roupa do que o bicho da vitória. Bem-aventurados os que na hora da partida internacional conseguem ouvir a sonata de Albonini, pois destes é o reino dos céus. Bem-aventurados os que não confundem a derrota do time da Lapônia pelo time da Terra do Fogo com a vitória nacional da Terra do Fogo sobre a Lapônia, pois a estes não visita o sentimento da guerra. Bem-aventurados os que depois de escutar este sermão da planície, aplicarem todo o ardor infantil no peito maduro para desejar a vitória do selecionado brasileiro, nesta e em todas as futuras Copas do Mundo, como faz o velho sermoneiro desencantado, mas torcedor assim mesmo, pois para o diabo vá a razão, quando o futebol invade o coração. Carlos Drummond de Andrade.